A informação biológica é apenas uma metáfora ou é uma realidade concreta? Bom, essa pergunta é o ponto de partida de um debate fundamental, um debate que acaba tocando na discussão sobre as origens da vida e que opõe visões de design inteligente e evolução sobre a natureza do código genético. Sabe, por muito tempo a discussão era essa. Quando falamos em código genético, estamos usando só uma analogia, uma ferramenta para facilitar o ensino, ou estamos, de fato, descrevendo um sistema de informação real que funciona de verdade? A resposta para essa pergunta está mudando completamente a nossa compreensão da biologia. E o que é realmente fascinante é que esse debate, que antes era quase filosófico, agora está sendo resolvido no laboratório. Ao tratar o DNA não mais como um conceito, mas como um hardware de verdade, a tecnologia está forçando a gente a enxergar a informação biológica com outros olhos. Essa ideia de usar o DNA para computação não é nova, não. Ela existe desde que Francis Crick ajudou a decifrar o código genético. Mas o que impressiona é a velocidade com que a gente saltou da teoria para a prática. Desde Leonard Edman resolvendo um problema computacional em 94, até a Netflix mais recentemente, codificando uma série inteira em fitas de DNA. A prova de conceito está virando realidade diante dos nossos olhos. Mas, afinal, por que usar DNA para guardar dados? Bom, a resposta é simples. Ele tem propriedades que superam, e muito, as nossas tecnologias atuais. Ele é incrivelmente denso, é estável por milhares de anos, tem uma eficiência energética absurda e, de quebra, já vem com seus próprios sistemas de replicação e correção de erros. É praticamente a obra-prima da natureza em armazenamento de informação. Para a gente ter uma ideia da escala disso, pensa o seguinte. Um único grama de DNA poderia, em teoria, armazenar 215 petabytes de dados. Isso equivale a milhões de filmes em alta definição. É, potencialmente, o meio de armazenamento mais denso e eficiente que a gente conhece. E isso nos traz de volta àquela questão inicial, mas agora com um peso tecnológico. Se a gente consegue usar o DNA como um hardware de forma funcional para codificar e processar os nossos próprios dados, como é que a gente pode continuar afirmando que o código genético é só uma metáfora? Ok, com todo esse potencial, a gente precisa ter calma, né? É hora de separar o que é real do que é, digamos, ficção científica. Vamos agora decifrar o que o computador de DNA realmente pode fazer hoje e quais são os seus verdadeiros limites. Um erro bem comum é olhar para essa tecnologia e pensar que ela é só um sistema de armazenamento, sabe? Como se fosse um super disco rígido biológico. Mas a realidade é bem mais complexa. O DNA de fato funciona como uma memória, mas a própria maquinaria da célula, como centros de transcrição, pode agir como um processador, lendo e executando as instruções que estão guardadas ali, na memória do DNA. Então, o ponto crucial é o seguinte: embora a gente já tenha a memória e o processador biológicos, o verdadeiro desafio é criar uma arquitetura que conecte tudo isso. Foi o que John von Neumann fez para os computadores modernos. Agora é preciso criar uma arquitetura para orquestrar esses componentes biológicos e transformá-los num computador de verdade. E claro, tem uma pergunta que não quer calar, principalmente hoje em dia com o custo ambiental da nossa tecnologia. Será que a computação com DNA pode ser uma resposta mais sustentável? A resposta é complicada. Por um lado, sim, o DNA é biodegradável e guarda dados por milênios sem consumir energia. Isso torna uma solução de arquivamento incrivelmente sustentável. Por outro lado, não. Ele não vai substituir o silício nos nossos celulares tão cedo. Os processos de leitura e escrita ainda são lentos, muito caros, e um ponto crucial, são destrutivos para a amostra. Agora, vamos pensar um pouco além da tecnologia em si. O que o processo de tentar construir um computador de DNA pode nos ensinar sobre a própria vida? A resposta é, com certeza. Mesmo que essa tecnologia nunca se torne algo do dia a dia, a pesquisa necessária para construí-la vai nos dar insights profundos sobre como os organismos vivos funcionam. Tem uma citação que resume isso perfeitamente. Assim como a máquina a vapor nos permitiu dominar as leis da termodinâmica, os computadores de DNA nos ajudarão a entender a termodinâmica da vida. E isso nos leva a uma possibilidade um pouco mais especulativa, mas que é absolutamente fascinante de se pensar. Será que a gente poderia se comunicar com outras formas de vida? De certa forma, sim. Como o DNA é uma linguagem universal na Terra, programar uma célula é, no fundo, uma nova forma de interagir com ela. Ler o DNA de uma espécie extinta já não seria uma forma de comunicação unilateral? Mas, claro, é preciso ser realista. A linguagem dos seres vivos não é como a linguagem humana.
Nós não vamos ter conversas com mamutes. E é aqui que chegamos ao ponto central, a grande virada dessa história. Essa realidade tecnológica está mudando fundamentalmente a forma como a gente relaciona biologia e computação. A analogia simplesmente se inverteu. O que estamos vendo é uma inversão de perspectiva fascinante. No século XX, a biologia nos deu metáforas para descrever a computação. A gente falava de memória, código, programa. Agora, no século XXI, a biologia está fornecendo a própria plataforma para a computação. O DNA virou hardware e as células os processadores. E o que essa mudança toda sugere? Que aquela comparação inicial nunca foi só superficial, nunca foi só uma figura de linguagem. Ela reflete uma propriedade estrutural muito profunda de como a informação é organizada na natureza. Os sistemas vivos têm arquiteturas informacionais de uma sofisticação que, em muitos aspectos, ultrapassa as nossas próprias tecnologias. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez a mais profunda de todas. Se o DNA é, de fato, uma linguagem programável e universal, que diálogos futuros nós seremos capazes de ter com a própria vida? E o que será que vamos aprender com eles?